Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast TradTalk. Hoje estou aqui com um grandíssimo amigo meu, Ricardo Montagnoli. Eu vou chamar ele de Rick, gente, porque eu não vou conseguir chamar ele de Ricardo. É muito estranho, né, Rick? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que agradeço o convite. O Ricardo está falando diretamente de Madrid, gente. Isso que é legal, né? De a gente ter começado a fazer o podcast remotamente, que a gente consegue entrevistar pessoas aonde quer que elas estejam, né? Eu vou começar apresentando, então, o Ricardo, e aí a gente começa a conversar um pouquinho. Eu quero que ele fale hoje sobre a experiência dele na Espanha, o que é que ele está fazendo na Espanha, né? Bom, o Ricardo, então, ele estudou comigo, ele fez faculdade comigo na Unesp, a gente fez tradução juntos, bacharelado em letras com habilitação em tradução, né? Que basicamente não é letras, o que a gente tem que explicar. Mas é letras, é letras, mas não é, na verdade, é tradução, pura e simplesmente, né? A gente fez, então, lá em 2005 a 2008, em São José do Rio Preto, na Unesp de São José do Rio Preto. Só que, assim, a experiência dele como tradutor foi bem pouquinha. No meio aí, ele teve também experiência como professor de inglês e trabalhou num cargo público federal. E agora, depois de 12 anos de formados, né? Ele está na Espanha, ele decidiu que, na verdade, ele quer trabalhar com tradução, sim. E ele está na Espanha fazendo um mestrado em legendagem, dublagem e tradução. Então, eu achei que seria interessante a gente falar sobre essa experiência dele lá. Bom, Rick, para começar, começa falando um pouco mais, né, de toda essa sua experiência, como foi fazer tradução e, enfim, o que quer que você queira falar sobre você. Claro. Bom, na verdade, eu desde muito novinho, eu sempre gostei muito de línguas, de uma forma geral. Era a típica pessoa que gostava de inglês e português na escola, sempre fui esse. E quando tive espanhol também, eram as minhas matérias favoritas. E além disso, eu sempre tive uma relação muito forte com audiovisual de uma forma geral, mas sobretudo quando eu era criança com filmes, né? Eu via muitos filmes e desde muito novinho eu gostava muito de ver filmes legendados. Então, quando chega aquela época de vestibular e tal, vamos decidir o que eu vou fazer, nananana, eu comecei a pensar que tradução seria a opção ideal para mim e sempre pensando nisso na legendagem, na dublagem, também na tradução para dublagem, que era uma coisa que me interessava bastante. E fui fazer a faculdade, então. E só que na faculdade, bom, enfim, foi uma experiência muito boa e tal. E aí, quando a vida foi me levando por caminhos diferentes e comecei a dar aula de inglês ainda durante a faculdade, né, como estagiário e tal. E depois voltei para minha cidade, que eu sou de Jundiaí, então continuei dando aula de inglês por alguns anos lá. Enfim, e fato é que aí no meio dessas experiências como professor de inglês, eu também trabalhei um tempo como tradutor de textos técnicos, e foi uma experiência muito bacana, mas a vida acabou me levando de volta para dar aula. E nisso, enquanto eu fui dando aula, continuei dando aula, comecei a estudar para concurso público e passei num concurso público em 2013. Foi no final de 2013, em 2014 eu comecei a trabalhar no cargo. E aí, tava trabalhando e tal, e quando você passa num concurso público, é aquela coisa, né? Tipo, não é isso agora, então, tipo, vou me aposentar aqui e tal. Vou morrer Só aqui. que vou morrer aqui, tipo, isso mesmo. E aí, o que aconteceu foi que quando eu fiz a minha primeira viagem para a Europa, na qual você também estava, em parte dela, né? Eu vim a gente viajou para alguns países e tal, e eu terminei a minha viagem aqui na Espanha, em Madrid mais precisamente, que é onde eu tô. E eu me encantei com a cidade, fiquei apaixonado e tal. E aí, enfim, a paixão por aqui ficou meio em mim, assim, né? E aí voltei pro Brasil, tal, continuei o meu trabalho, meu cargo público e tal. Só que aí eu passei a questionar muitas coisas, que aí, ao mesmo tempo, né, com relação a trabalho, com relação ao meu futuro, com relação
ao que eu queria fazer da minha vida. E eu comecei a ver que a vida de funcionário público naquele momento não fazia mais sentido para mim. Só que, claro, não é uma decisão fácil, não é uma coisa assim, não quero mais esse cargo público, vou sair amanhã. Não é, é uma coisa que você passa por um processo, assim, super intenso, longo, de reflexão e de devo fazer isso mesmo, não devo, porque, né, uma vez que você pede a sua exoneração, tchau, acabou, você não tem mais nenhuma, não tem volta, né? Então foi um processo muito longo pelo qual eu passei, na verdade foi um processo eu fiquei lá quase 5 anos no cargo público, mas assim, eu demorei uns 2 anos mais ou menos para tomar a decisão de que eu queria sair. Então, por uns 2 anos eu fiquei, saio, não saio, saio, não saio, saio, não saio, até que finalmente eu decidi sair. E, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, eu estava com uma necessidade, um chamado mesmo, a voltar a trabalhar com tradução. E, de certa forma, voltar para aquilo que era o que tinha me levado a escolher o curso de tradução do primeiro momento, que era o gosto pela legendagem e pelo audiovisual de uma forma geral. Aí, né, comecei a pensar em opções e tal, não sei o quê. E foi quando eu tive a ideia de voltar para Madrid, vir para cá, e estudar aqui mesmo, porque eu pensei, bom, seria super legal, né? Porque além de tudo eu já lidaria com 2 línguas que não são a minha língua materna, que é o português, né? Então faria o inglês e o espanhol, e achei que seria uma opção muito, muito legal, muito válida. E aí, enfim, comecei a sair do meu cargo público e então comecei o processo para vir para cá. Então é isso, agora estou fazendo o mestrado aqui, né? Em dublagem, legendagem e tradução, como você já tinha dito, e é isso, aqui estou agora. Antes de a gente entrar na parte em que você vai para a Espanha e começa a fazer a faculdade em si, eu sei que você teve um período entre sair do cargo público, um período de transição aí entre o cargo público e a universidade. Como que foi esse período? Bom, o que aconteceu é que, bom, estava em todo o processo de querendo sair e tudo mais, e aí, paralelo a isso, né, enfim, eu estava sentindo e escutando um chamado mesmo da tradução para mim, e parece que tudo que aí você vê e você faz, a tradução te chama atenção, e eu falo, nossa, né, tava uma coisa muito forte em mim. Mas outra coisa que ajudou demais foi que eu passei a assinar a Translators 101 e eu passei aí a eventos da Translators 101 e foi um processo muito bacana, porque de você estar ali e de você ver os profissionais, né, compartilhando informações sobre a vida deles, sobre o trabalho deles e tudo mais. E aquilo foi me fazendo cada vez mais ter a certeza que sim, que eu queria e que eu precisava voltar para a tradução. Então foi uma coisa que me ajudou muito também e que eu recomendo muito para iniciantes ou não, porque eu acho que para quem não é iniciante, por exemplo, você pode descobrir áreas, de repente, da tradução com as quais você não pensava em trabalhar e enfim, então acho que é muito interessante para todo mundo. Então, foi algo também que me ajudou bastante nesse processo. Legal, obrigada pela dica, Rick. Eu acho que é importante se você... Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nós não fomos patrocinados pela Translators 101, embora eu deva falar com o William e falar, olha, você vai ter que patrocinar esse episódio, porque teve uma propaganda... Não tá dando. Não, mas brincadeiras à parte. Realmente, é fato de que eu também apoio muito a iniciativa do William. E para quem não conhece, eu vou colocar o link aqui depois para vocês conhecerem. E a gente andou indo quando podia, né, eventos presenciais juntos também, né? Eu também participei de alguns e eu, com 10 anos de experiência como tradução, também aprendi muita coisa. Então, você como iniciante e eu também como tradutora já experiente, lembro também lembro não, continuo aprendendo muita coisa. E até de áreas que, sei lá, dublagem, por exemplo, que eu nunca faria. Eu aprendi coisas que eu não sabia. E essa questão de você ter falado, né, de repente você descobre outras áreas, eu acho que vale a pena também, principalmente considerando o atual cenário, porque muita gente está vendo o fluxo de trabalho diminuir
de repente por causa da área, que não é tão requisitada por causa do momento ou por causa de cliente, e aí você tem que se ver mudando de área. Então, como que você vai descobrir isso? A Translators 101 é uma boa ideia realmente, e agora também o que vale ressaltar é que ele não está fazendo mais eventos presenciais, obviamente, são todos online, e tem muito conteúdo, tem muita palestra, as palestras são bem frequentes. Então, eu acho que, ressaltando o que o Rick falou, eu acho que realmente é uma dica válida que vale a pena a gente... a qual vale a pena a gente dar destaque aqui. Legal. Obrigada pela dica, Rick. Bom, agora então vamos à parte que interessa, que é a do tópico da universidade. Conta, então, como está sendo a experiência aí. É um curso que eu estou gostando muito aqui de fazer, porque, assim, além dele ter a parte teórica bastante forte também, mas também ele é muito voltado para o lado prático. Então, a gente tem muitas aulas em estúdios de dublagem, e é muito legal, porque assim, você acaba tendo contato mesmo com... A gente tem aulas, inclusive, de dublagem, então é muito interessante, porque mesmo assim, eu vendo que não é necessariamente o que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo acaba trazendo uma experiência e um conhecimento ali de você meio que direcionar aquilo que te interessa, né? Então, assim, você tem as aulas de dublagem, então, ao mesmo tempo, como a parte que me interessa realmente é a da tradução mesmo, então, de você olhar o texto e as opções que foram tomadas e os ajustes que tiveram que ser feitos para aquele texto caber na boca do personagem e tal. Então, tem muita coisa que é bastante interessante. Então, todas as aulas são muito ricas mesmo, assim, é um aprendizado fantástico, assim, tá sendo muito legal a experiência mesmo aqui. É legal porque você tem, se você for tradutor para dublagem, né, que é diferente de dublador, se você já tendo essa experiência como dublador, você pode ser um tradutor para dublagem melhor, porque você sabe o outro lado. Porque muitas vezes você é tradutor para dublagem, mas não sabe o outro lado, né? E aí, às Totalmente. vezes, acaba vindo. Eu não sei, a área da dublagem para mim dublagem e legendagem para mim é meio obscura, se não totalmente, mas acaba tendo um vai e volta, se eu não me engano, né? De material da tradução para dublagem. Sim, 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 sim. Então é bastante, porque uma vez que o tradutor entrega o texto, então ele vai passar depois por todo um processo de ajuste. Então, claro que aí vai ser o diretor ajustador, pelo menos aqui na Espanha é assim que funciona, né? Da experiência que eu tenho tido. E aí então o ajustador vai então realmente fazer esses ajustes mesmo, né? Para que realmente aquele texto flua e caiba bem na boca do personagem e tudo mais. Então é um processo bastante interessante também. A gente teve a disciplina de ajuste na faculdade e é um trabalho lindo, assim, extremamente minucioso e tal, e é muito, muito bacana mesmo. Então, está sendo bacana também ter as experiências em todos os lados da tradução para dublagem. Então, ter a experiência com o ajuste também, ter a experiência como dublador, claro, não sou ator e não sou dublador, mas enfim, também ter essa experiência em sala de aula é uma coisa que ajuda bastante, tem sido bastante legal como experiência mesmo e como Ah, aprendizado, claro. sim. Nada é perdido. E até agora você teve só de dublagem, então. Não, já tive também agora disciplinas de legendagem, né? E também tive, claro, disciplinas como agora eu estou tendo de tradução, de roteiros também, então que aí já entra bastante na minha área, assim, no meu interesse maior, né? E também tive aulas de audiodescrição, que foi um encontro para mim também, que eu fiquei extremamente apaixonado pela audiodescrição. Ah, os idiomas com os quais você trabalha, então, é inglês e espanhol? E isso mesmo, tenho trabalhado especificamente do inglês para o espanhol. É como eu tenho feito tanto nas disciplinas da universidade, né? Embora em algumas disciplinas e algumas vezes eles tragam também alguns textos de outras línguas. Por exemplo, nas aulas de ajuste a gente também teve outras línguas, enfim, e que não necessariamente algum dos alunos fale aquelas línguas, né? E
E também nas práticas que eu estou fazendo, né, que é como se fossem o estágio aqui, né, também tem sido do inglês para o espanhol também. Então, é a experiência aqui que eu tenho tido. Então, você está ficando praticamente fluente mesmo, já é fluente, né? Mas eu digo level de fluência nativa no espanhol, né? Não, olha, porque foi uma. E assim, eu noto que eu cheguei aqui em outubro. E eu noto, sim, uma diferença no meu espanhol do momento em que eu cheguei até hoje. E claro, não só pelo convívio, né, porque você conversa com as pessoas e tal, mas também pela própria, né, você estudar na língua também, você traduzir para a língua e tal, é um aprendizado constante, né? Porque claro, como tradutor a gente acaba aprofundando muito na língua, porque às vezes uma coisa que você falaria aqui e ali na rua conversando com alguém que você daria um jeito, na tradução às vezes você não tem muita escapatória, você tem que saber, né? Você tem que expressar aquilo e é isso, né? Não tem muito. Então tá sendo muito legal, assim, um aprendizado fantástico mesmo, também com relação às línguas, né? Porque, claro, também acabo tendo muito contato com o inglês também, né? Então, É, é. Eu acho bacana essa experiência que foi semelhante, a gente até conversa sempre que foi semelhante à minha, que eu também fiz um mestrado na Inglaterra, só que o meu foi inglês-português mesmo, porque eu tinha uma professora, a universidade oferecia a opção, né? Mas é interessante porque são dois aprendizados. Você aprende a profissão e, ao mesmo tempo, você se aprofunda mais no idioma, né? B ou C, no caso. totalmente, totalmente, é. Querendo ou não, o espanhol é meio que sua língua C, que está se tornando, eu acho que B agora. Olha, tá evoluindo. Ou quase A aí, hein? Tá crescendo. Não, mas tô notando uma evolução assim enorme mesmo, de verdade, uma coisa impressionante. Então, tá sendo muito, muito rica a experiência em todos os sentidos. E a experiência em geral com a universidade, qual que é a universidade que você faz? Ela é a Universidade Europeia de Madrid, né? No caso, tem a Universidade Europeia em vários lugares, né? Mas o meu campus, no caso, é o de Madrid. Legal. E para quem tem interesse, você quer falar em espanhol? Eu não me arrisco. É o Master en Doblaje, Subtitulación y Traducción. Que é o mestrado em legendagem, dublagem e tradução, mas quem tiver interesse para procurar o curso e saber mais. E os professores são bons também? Qual que é a experiência deles? Sim, são muito bons. Os professores, eles têm uma experiência bastante prática. Então a gente tem aula com atores de dublagem, a gente tem aula também com pessoas que trabalham de fato com a tradução de audiovisual. Então eu tive uma disciplina de supervisão também, que aí a professora que dava aula, ela é uma supervisora, trabalha com isso, né? Enfim. E então eles têm bastante a experiência prática profissional mesmo da coisa. Então, enfim, são bem bons e bastante preparados também. Tenho gostado. E como que tá agora as aulas com toda essa situação? É porque você tem aulas presenciais também, né? Em condições normais de Sim, temperatura e pressão, mas exatamente. Exatamente. Então a gente está sendo bom. A decisão que eles tomaram a partir de março, que foi quando a gente não pôde mais, né, sair de casa, né, passamos a estar em isolamento, né, e as disciplinas que eram mais teóricas, eles passaram para antes, então para a gente poder tê-las online. Então é o que a gente tá fazendo agora, neste momento que estamos vivendo, tô tendo essas disciplinas online, né? E ainda estão estudando como vai ser com as disciplinas em que há a necessidade de estar fisicamente no estúdio. Porque, claro,
é importante, é uma parte importante, então eles ainda estão em reuniões e vendo, porque claro, também tem que ver como que vai ficar a situação depois de um tempo, não sabemos se logo já tudo vai voltar, não sabemos de nada, né? Então fica essa dúvida e eles estão em reuniões nesses últimos dias para realmente decidir o que vai ser feito aí do restante do nosso curso, né? Então estamos no aguardo. Todo mundo, em todas as Todos, situações. como todos, exatamente. Eu acho que é bem, típico de todo mundo. O que eu gosto de falar é o teste, por teste e erro, né? Tá todo mundo testando e vendo que funciona, continua. Exatamente. Se não funciona, a bola para frente. Vamos ver o que a gente vai fazer, né? Exatamente. Então estamos esperando aqui, vamos ver quais que vão ser as soluções que eles vão achar. Mas eu achei que para decisão das aulas online eles foram bastante ligeiros, assim, bastante eficientes, porque foi tudo muito rápido. Um dia a gente não pôde mais ir para a universidade, já na semana seguinte já estava com as aulas online e tal, e funcionando super bem né, o programa que a gente usa para ter as aulas e tal, então foi muito bacana nesse sentido também. Então, enfim, esperamos as cenas dos próximos capítulos. Que bom. Não vai dar tudo, em algum momento vai dar tudo certo, né? A gente só está passando por a bump on the road, mas logo vai ficar tudo bem. Tudo se resolve. A duração do seu curso é de 1 ano. 1 ano, sim. Então, assim, em teoria... Mas, enfim, as aulas, em teoria, iriam até mais ou menos julho, né? Mas agora não sei como vai ser com tudo isso, né? Então, enfim, por sorte eu tô com visto até janeiro, então isso era porque seria uma preocupação, né? Se eles dessem o visto justo, né, pro período, mas não, então tenho uma tranquilidade aí, um tempinho para, enfim, fazer as coisas bem. Que bom. E, bom, o motivo de eu ter te convidado você aqui hoje era exatamente para falar dessa perspectiva como aluno mesmo, não tem como a gente falar sobre sua experiência profissional na área, mas como aluno, porque eu acho que é algo diferente você fazer, né, na área de audiovisual em geral e em outro país. E como a gente sempre conversa sobre isso, eu acho que parece ser muito bom o seu curso. E eu queria passar isso, então, para o pessoal que está pensando e, de repente, tem interesse, né? Talvez não para o futuro próximo, mas, quem sabe, um dia ir para a Espanha fazer mestrado. Mas, com base em tudo isso, então, tem alguma coisa que você gostaria de falar, sobre a qual você gostaria de falar dica, o que quer que seja, para a gente encerrar nosso bate-papo? Bom, o que eu diria é para que as pessoas tenham paciência, todos. Acho que é uma virtude muito importante. E acho que o meu caso, não tô querendo falar, nossa, oh meu Deus, como, né? Mas enfim, eu demorei um tempo para me reencontrar com a tradução. Porque às vezes é isso, às vezes a gente termina a faculdade muito novo. Eu terminei a faculdade, eu tinha acabado de fazer 21 anos. Então, assim, você não... É muito difícil de você saber exatamente o que você quer. Então, em muitos casos, acho que a gente precisa passar por determinadas experiências pra gente futuramente chegar ao lugar onde a gente quer chegar. Então, acho que esse seria o recado que eu daria, correndo o risco de ter sido um pouco clichê, siga seus sonhos e tal, mas, mas acho que é o que eu sinto e verdadeiramente. Então, acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar. Perfeita a mensagem. Eu acho que é bem isso mesmo, porque embora possa soar clichê, é a realidade, né? E eu acho que é importante também você ter mencionado isso, porque o Rick, ele entrou na faculdade com 17, né? Você não tinha nem completado 18 ainda. Então, assim, às vezes, muita gente, embora eu tenha entrado depois, eu fui o outro oposto, né? Eu entrei 3 anos depois da idade normal para se entrar, mas além disso, não era nem porque eu não sabia o que eu queria, eu já sabia o que eu queria mesmo com 17 anos. Então, você tem os dois lados da moeda. Você tem alguém que já sabe o que quer desde que nasceu, e outra pessoa que não. E isso é natural. A gente não pode se cobrar, porque de repente a gente fica aquela cobrança, mas eu tenho 35 anos e não sei o que eu quero da vida.
E daí? Você está vivendo ainda, né? Você não vai morrer amanhã, talvez, né? A gente nunca sabe, mas é não se cobrar muito, principalmente nessa época, eu acho, né? Que a gente não pode se cobrar, porque também já é um momento naturalmente conturbado, que a gente tem sentimentos que a gente não consegue entender. Então, principalmente agora, tem que ter paciência, saber esperar o momento certo e não só esperar que as coisas caiam no colo, obviamente, mas correr atrás e fazendo. Você foi procurar outro trabalho. Não, eu vou tentar ser professor. Você tentou 2 vezes, né? Teve 2 períodos, durante a faculdade e depois. Então, você tentou de novo. Não deu certo. Ok. O que eu vou fazer agora? Ah, não, eu acho que eu quero um cargo público. Eu vou para o cargo público. Não deu certo. Tudo bem, bola para frente. Vamos ver, então. Acho que a tradução é mesmo que eu quero. E é isso, entendeu? Independentemente da idade, eu acho. Então, não é clichê, não. Para mim, você está totalmente certo. E hoje eu vejo, assim, como eu me vejo uma pessoa muito mais preparada hoje, até em termos dos estudos também. Às vezes, se eu tivesse essa oportunidade que eu tô tendo hoje aos 21 anos, eu não sei, talvez seria uma oportunidade. Então, assim, tem que realmente ter essa paciência e essa certeza de que as coisas acontecem no momento, sabe? Então, assim, não me arrependo de nada do que eu vivi. Acho que, inclusive, tudo que eu vivi me tornou a pessoa que eu sou hoje e de quem eu tenho orgulho, sabe? Então, acho que isso é bastante importante também. Então, acho que é isso. Com certeza. Bom, é isso. A gente se deixar fica falando aqui o dia inteiro, né? Eu gosto de falar, você também, e a gente gosta de conversar, então. Mas vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer imensamente por você ter aceitado o meu convite, para a gente bater um papo gravando, não só offline, né? E, enfim, por você ter dedicado um tempinho aí no fuso horário da Espanha. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer para mim e muito obrigado. Adorei. Obrigada a você. Bom, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Trad Talk. Até mais.